Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro dia do Enon Park. Nós iremos iniciar a sessão livre 6, com os autores Luiz Otávio Pereira Lopes de Faria e Silva, Fernando Negrini, Cláudia Amaral, Mariana Campos, Daniel Carneiro, Thomas Alexander James Butcher e Natália Leles. Passo a palavra aos palestrantes. Legal. Bom, obrigado, Camila. Faltou o Roberto Pompeia aí na listinha, não sei qual a listinha que você pegou, mas para nós é uma alegria. Boa tarde a todas e todos. Então, vamos iniciar então, essa sessão que denominamos Arquitetura com Terra, entre os saberes ancestrais e a racionalidade técnica. Essa é uma sessão que surgiu a partir da interação de um grupo que se encontra, né, e que se intitula, né, o Grupo Papo Terra, que tem como prerrogativa, enfim, refletir sobre a construção com terra hoje, né, atualizar, enfim, percepções, e, enfim, investigar, enfim, algumas linhas aí relacionadas, né? E entende também que essa arquitetura e construção com terra tem passado por um processo de ressignificação, né? Então, a ideia de que outras agendas, né, têm atravessado essa perspectiva da construção com terra, como a discussão sobre o decolonial, ou mesmo questões econômicas, né? E aí vou começar a dividir aqui a tela e com isso vamos só um minutinho aqui, começar a pensar aqui. Aqui. Vamos lá. Então, como falou a Camila, então eu e o Minto estamos aqui como coordenadores da mesa, e então, para apresentar aqui a sessão como um todo, né, falei sobre essa condição da construção com terra, da arquitetura com terra, hoje ressignificada, né, que é a perspectiva do debate, né, ou da discussão que acontece desse grupo, o Papo Terra, dos diálogos, e a ideia de que a construção com terra pode ser uma oportunidade de conciliação entre conhecimentos imemoriais, né? Que a ideia de construir com terra é algo que a gente associa com o próprio início da humanidade mesmo, né? Os primeiros abrigos, as primeiras ferramentas, né? E também, né, conciliar essa ancestralidade memorial com dispositivos desenvolvidos ao longo da experiência técnica moderna. Então, acho que a construção com terra, no nosso entender, tem essa potencialidade, vamos dizer assim, né? E aí, colocamos aqui a ideia da sessão livre como uma reflexão sobre aspectos da arquitetura com terra, com um certo tempero na ideia da terra crua, né? Que a terra, sabemos que ela pode ser, né, ela pode passar por queimas, enfim, mas a ideia de que a terra crua, quando se constrói com a terra crua, o desfazimento da construção, ela acaba resultando em terra. Novamente, coisa que, dependendo da queima, isso não se dá, né? E a ideia de que essa construção com terra tem essa série de qualidades, né, muito pertinentes diante da crise socioambiental em que estamos, né, do que vivemos, né, que vivemos nessa hipermodernidade que estamos mergulhados. Então, a ideia de, por exemplo, que eu me referi, essa ideia do desmonte e reutilização, ou desmonte e o material continua o mesmo, e, portanto, pode ser reutilizado tanto para a construção quanto para o plantio, né? A terra, que não muda, ela tem muitas dessas funções. Eu tenho a perspectiva de um material que também tem um impacto que tende a zero, né?
é uma substância atóxica, né? Diferente de muitos materiais que são utilizados na construção entre nós. Como eu me referi, essa ideia do naturalmente absorvível, né? Uma vez desfeito, ela vai ser absorvida pelas áreas de onde ela é retirada, né? A ideia de que ela tem uma condição de assim, distribuição por todo o planeta, quer dizer, em qualquer lugar você tem acesso, a Terra tem uma condição de acessibilidade, de acesso, vamos dizer assim, generalizado, né? E também um dado que a gente tem trabalhado muito no âmbito do Grupo Papo Terra é esse de que é um material que acaba sendo parte, né, de processos, né, e que, portanto, de alguma maneira, ele é facilitador de processos em que o trabalho é dito não alienado, né, o trabalho livre, né, e que também tem também uma capacidade interessante, por conta das dinâmicas de construção, de ser uma cola, né, uma cola comunitária. Bom, e para falar sobre assuntos relacionados aqui, e para fazer, na verdade, um papo aqui, um grande papo entre nós, então teremos 5 apresentações. A primeira do Cláudio Amaral e da Mariana Guarnieri Tebet, que a Camila se referiu. Eles vão apresentar o trabalho intitulado Projeto, Construção e Autogestão, aspectos históricos e teóricos do trabalho da produção da arquitetura a partir da aproximação entre as ideias de John Ruskin e Sérgio Ferro. Então, eu vou passar a palavra aqui, só, enfim, esclarecendo também que eu esqueci que ia ter isso aqui. Então, nós vamos ter as apresentações de comunicações, depois vamos ter um tempo para um diálogo, e que inclui perguntas para os participantes, algumas considerações finais e fechamos. Então, passo a palavra aqui para o Cláudio e para a Mariana, para eles fazerem a apresentação deles aqui. Bom, então, vamos lá. Boa tarde, eu sou o Cláudio Amaral e, juntamente com a Mariana Guarnieri, ambos participantes do Grupo Papo Terra, iríamos abrir a nossa parte da sessão discutindo alguns aspectos conceituais da autogestão. Entendemos que a autogestão na arquitetura com terra, quando essa arquitetura está fora da lógica do mercado, teria liberdade para experimentar formas alternativas de gestão, como a autogestão, por exemplo. Pensando assim, perguntamos ao arquiteto Sérgio Ferro se a sua proposta de trabalho livre, assim como a do crítico de arte inglês do século XIX, John Ruskin, o trabalho feito com prazer, são formas de autogestão. A resposta foi sim. Tanto o trabalho livre quanto o trabalho feito com prazer são conceitos sobre autogestão, onde todos pensam e fazem e pensam sem hierarquia de comando. Bom, inicialmente, né, iremos tratar do conceito ruskiniano de trabalho feito com prazer, para em seguida o conceito de Sérgio Ferro sobre o trabalho livre. A nossa primeira ilustração, essa que vocês estão vendo, é uma pintura de Joseph Turner, um artista do século XIX. E o Ruskin dizia o seguinte, que o Turner ele não pinta aquilo que ele vê, mas aquilo que ele sente, né? Esse pensamento vai ilustrar toda a metodologia utilizada por Ruskin para tratar de todos os assuntos do qual tratou, né? A pintura em questão utiliza-se da técnica da aquarela. Sabemos que cada pincelada de tinta extrapola os limites dos contornos dos objetos pintados, se interpenetrando, criando borrões coloridos. O resultado é a sensação da existência apenas de um todo em um estado de equilíbrio instável, né? Ruskin interpretou isso a partir de uma filosofia da natureza, cuja lógica seria a política da ajuda mútua, onde cada elemento natural existe individualmente devido à ajuda recebida por outros
vários elementos naturais. É assim que a natureza obtém o seu equilíbrio, dizia ele. Ele utilizou essa filosofia da natureza como se fosse uma metodologia para tratar de todos os assuntos que pesquisou, como, por exemplo, o desenho, a arquitetura, a política econômica, a geologia, questões climáticas, trabalho, etc. Portanto, temos aqui uma estrutura onde todos se ajudam mutuamente. É um raciocínio matemático que funciona como se fosse uma equação, cujo objetivo é atingir o equilíbrio, ou seja, é uma concepção de lógica. No entanto, ele diz, né, Turner não pinta o que vê, mas o que sente. Ou seja, uma lógica permeada por uma primeira impressão. É um objetivo aqui dependendo de um subjetivo. Uma contradição? Sem dúvida. E isso é o que há de mais bonito nas teorias ruskinianas, a contradição. O conceito de trabalho feito com prazer seria aplicação dessa sua metodologia ao mundo do trabalho. Ruskin dizia que o produto industrial de sua época era feio, e por feio queria dizer não apenas o desenho do produto, mas fundamentalmente as relações no processo produtivo, onde alguns pensam e mandam, e outros obedecem e fazem. Ruskin misturou a estética com a ética e questionou o trabalho alienado. Propôs, em seu lugar, o trabalho feito com prazer, onde todos pensam e fazem, fazem e pensam, sem hierarquia de comando. Autogestão. Sérgio Ferro, parte da crítica marxista do trabalho alienado, visto na arquitetura pela introdução da manufatura, introduzida por Filippo Brunelleschi ainda no século XV. O arquiteto e o mestre de obras são os únicos no canteiro de obras a conhecer o projeto por inteiro. Os demais conhecem apenas os pedaços que irão produzir. Ferro criticou o trabalho alienado no canteiro de obras, dizendo que a arquitetura é uma mercadoria como outra qualquer, cujo objetivo seria a reprodução do capital a partir da exploração de sua força de trabalho, via trabalho alienado. Em seu lugar, propôs o trabalho livre, onde a partir do desenho do arquiteto, exposto a todos e criticados por todos, surge um outro e novo desenho, ou seja, um tipo de organização no trabalho onde todos pensam e todos fazem, autogestão. Tanto Ruskin quanto Sérgio Ferro discutem a autogestão, e como dito no início dessa fala, a arquitetura com terra, quando fora da lógica do mercado, é propício para o exercício da autogestão, onde o saber fazer de todos é respeitado. Bom, eu escrevi esse textinho aqui e li para não me perder. E para completar, você quer falar alguma coisa, Mariana? Eu já terminei o texto. Eu vou participar mais da discussão ao final. Aqui onde eu estou agora está muito barulho. Tá bom? Tá, mas bom. A gente discute mais na finalização da mesa. Ok. Legal, gente. Eu estou aqui, tinha outras imagens aqui, que eu acho que quem depois for ler os resumos, né, nas atas, vamos dizer, vai ter acesso a esse texto todo aqui. Então, eu passo, então, agora para a segunda apresentação, que é do Pompeia, que ele vai fazer a passagem, então eu vou tirar o compartilhamento aqui, mas o artigo A Terra e a Festa na Construção de Identidades. Então, Pompeia, eu vou tirar o compartilhamento aqui, você vai compartilhar, né? Tá ótimo. Já. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou escutando ótimo. Bem. Então, tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo.
É um prazer super grande estar aí com vocês todos. Espero que a gente possa, com esse Papo Terra, levantar algumas questões que foram enterradas na arquitetura. Desculpa né, a piadinha, mas eu acho importante esse resgate. Tá? Você consegue pôr no modo apresentação? Opa, sim, perfeito. Ótimo. Consigo. Você já está aqui. Bom, por que eu escolhi esse tema festa na construção entre o céu e a terra? Parece uma coisa extremamente abstrata ou mesmo metafísica, né? Quando muito fica no limite entre a física e a metafísica, né? Mas eu escolhi esse tema justamente para resgatar alguns aspectos da construção em terra que envolvem a comunidade, né? Inclusive endossando o que o Cláudio falou, né? Que ela desperta um fazer coletivo. E muitas vezes esse fazer coletivo passava pela ajuda do vizinho, ajuda do amigo, ajuda da família, que é o que evidentemente acontece nas periferias das grandes cidades. A famosa construção, autoconstrução, não é nada mais, nada menos do que o resultado de uma ação entre parentes, amigos, etc. Então, eu queria resgatar um pouco esse aspecto, que é a construção em terra desperta, inevitavelmente, tirando as construções de monumentos, né, de grandes construções, mas no varejo ela é um ato comunitário. Muito bem. Eu vou começar aqui com um tripé da filosofia grega. O tripé da filosofia grega antiga ela se baseava na ética, na lógica e na estética, sendo que esses três princípios da cultura grega leva a três valores. A ética leva ao valor bem, a lógica leva à verdade, e é interessante que a verdade não é aquela que se contrapõe à mentira. A verdade é aquilo que é, né? E a estética ao belo. Então, em cima desse tripé, eu montei essa apresentação. Muito bem. Além disso, né, o que a gente precisa para que a obra arquitetônica seja coerente? Ela tem que ser justa, ela tem que ser coerente e bela. Muito bem. Esses três componentes aí, esse novo triângulo, se unem a um triângulo imediato que nos traz a contemporaneidade, né? A justiça leva a responsabilidade social, que a gente tem, a coerência leva a poesia do caminho de força, dos caminhos de força do edifício, né? E a beleza tem um componente fundamental, que é uma frase do Solon, o filósofo grego Solon, que queria que essa frase, nada em excesso, tivesse estampada no portal da academia, né, grega. Se a gente pensar no nada em excesso, né, a gente pode ver que ela é uma frase tão enxuta que nem verbo tem. E ela é fundamental para a gente entender os processos de sustentabilidade. Nada em excesso é a essência da sustentabilidade. E aí, né, o Heidegger tem um conceito muito legal, que ele fala: o lugar da humanidade é sobre a terra e sobre o céu. Ou seja, esse espaço, né, existente, né, esse espaço que é um espaço mutante o tempo todo, que é um espaço das relações. E o Frampton, né, ele coloca também uma outra visão entre céu e a terra, que é a oposição entre céu e a terra, entre solidez e desmaterialização. Ou seja, o Frampton coloca no intervalo entre a terra e o céu a dialética, né, a dialética da construção, da tectônica, da arquitetura. Muito bem.
Então, pegando o Frampton de novo, esse texto está muito influenciado pelo Frampton, e ele diz: a tectônica indica não só a probidade material e estrutural de uma obra, mas também uma poética de construir subjacente à prática da arquitetura e das artes afins. Então, eu acho muito importante aliar a questão da construção à questão da estética, da arte. Eu acho que é fundamental. Se construção é ordem, ordem dos materiais, ordem dos espaços, a ordem necessita de repetição para ser ordem, e se tem repetição, é necessário perceber o ritmo, e se tem ritmo, a gente pode chegar à harmonia. Repetiu, desculpa. Muito bem. Então, se a gente começar a analisar essa imagem ela é, para mim, emblemática da questão da construção em terra e a construção coletiva. É muito engraçado, eu selecionei essa foto exatamente porque muita gente achava que esses pedaços de madeira enfincados na terra, eram simplesmente um enfeite ou uma gárgula de coleta de água, enfim, tinham várias conjecturas a respeito desses elementos. E quando, muito tempo depois, eu fui entender que eles são um elemento fundamental para o apoio dessas pessoas poderem, a cada ano, fazer a manutenção da construção em terra. Então, veja só, a construção em terra, principalmente as de baixo custo energético, como as taipas de pilão e as taipas de mão, principalmente o pau a pique, a taipa de mão, elas requerem um constante exercício de manutenção. Elas precisam estar sendo o tempo todo renovadas. Então, assim como a terra, a madeira requer esse cuidado de ser renovada. E se a gente pensar sob o ponto de vista social, o grupo social, as comunidades requerem o tempo todo dessa renovação, requerem o tempo todo esse reencontro. Muito bem. E aí eu vou pegar aqui, mais sob o ponto de vista da tectônica, a questão da ordem, do ritmo e da harmonia. Então, se a gente vê essa foto, vendo essa foto, ela é uma escola feita toda em bambu e palha, é uma escola flutuante quando chove, e elas pousam no chão quando está seco. Então, eu acho interessante colocar esse projeto, não só por identificar uma ordem modular, e essa ordem modular ela está vinculada à necessidade diretamente e da possibilidade desses galões. Então, esses galões aí que estão embaixo, esses latões, tambores, o certo é isso? Esses tambores, eles estão numa ordem modular que está em consonância com a estrutura. Essa estrutura está em consonância com os módulos e submódulos que a gente pode enxergar aí. Mas o mais interessante é que ela é também mutável. Ela sobe quando vem a cheia e desce quando está seco. Então, além de ser um projeto maravilhoso, ela claramente não tem nada que sobra. Tudo o que está aí é o resultado de um
de uma tectônica cujos caminhos de força denunciam, os caminhos de força deixam a evidência de uma poesia. Essa poesia se traduz, né, claramente por esse ritmo que a gente pode ver aqui. Aqui, né, esse detalhe que eu acho que é muito legal dessa arquiteta africana da Nigéria, Mariam Camara, né? E por que eu peguei particularmente essa construção? Além dela ser feita em tijolos de adobe e depois revestida com uma massa de terra, cal e algumas misturas, ela tem uma ordem da construção extremamente cuidadosa. Esses buracos quadrados, eles são os pequenininhos, né? São a necessidade de ventilação em alguns espaços. Já na parte dos quadrados superiores, a gente tem pequenas aberturas para não estarem, esses espaços não estarem em constante contato com a atmosfera muito quente do lugar, né? Então, a abertura, ela não está aí nesse tamanho porque é um capricho do ritmo da arquitetura dada pela Mariam. Mas eles estão aí porque é a medida necessária para que haja o melhor conforto possível internamente. E, finalmente, os buracos, os quadradinhos das gárgulas que estão aí, que despejam a água para fora, a rara água, quando vem chuvas nesse local, mas são raras, mas quando vem, saem por esses quadradinhos aí das gárgulas. Muito bem. E aí, para recordar, né, o ritmo estrutural, né, da Vila Imperial de Katsura, né, lá em Kyoto, tem um aspecto muito importante que eu gostaria de salientar. Primeiro, a modulação da arquitetura japonesa antiga se dá em cima do tatame. O retângulo do tatame é um retângulo de aproximadamente 90 centímetros por 1,80, que era mais ou menos não, era o espaço que uma pessoa deitada ocupava com folga, né? E o interessante é que a área, né, as áreas das casas, das construções, eram medidas em tatames. Mas por que o tatame? Porque quando você tem alguma tragédia, como furacão, terremoto, etc., e você precisa abrigar algumas pessoas, você pergunta para um morador cuja casa ficou inteira, quanto mede a sua casa? Ele vai dizer, minha casa mede 30 tatames. 30 tatames significa que cabem 30 pessoas dormindo lá, né? Então, essa dimensão humana que foi substituída de forma trágica, ao meu ver, pelo metro, pela medida, levou o arquiteto a uma distância enorme do conceito espacial humanizado. Levou o arquiteto a uma prática de projeto que deixou a proporção de lado e colocou as medidas como algo essencial ao projetar. Então, é muito comum, com os meus alunos, eu perguntar assim, quanto mede o vão entre uma estrutura principal e outra? E aí ele fica muito atrapalhado, vai lá, pega a escala para medir. Eu disse, não mede. Se você não sabe, está ruim o projeto. Tem que saber, né? Então, eu penso que essa ordem modular, ela tem uma coerência externa, que é a coerência do material, a capacidade que a maior parte das árvores disponíveis tinham de vencer o vão,
né? Então, a viga entre um pilar e o outro, ela não foi projetada para ter aquela altura. Em função da altura é que se projetou, foram projetados os espaços. Então, existe nessa maneira de ver, um certo resgate da materialidade, fazendo parte fundamental da composição. Eu tenho material disponível, com ele eu construo. E a construção em terra é fundamentalmente isso. E se a gente olha essa construção, não tem nada a mais, não tem um detalhe a mais, não tem um elemento a mais, aliás, em todas as que eu mostrei, né? Então, a gente pode chegar a uma conclusão, né, de que o nada em excesso é fundamental para que a estética seja verdadeira. O Platão tinha uma frase que dizia que a beleza é o esplendor da verdade. A beleza é o esplendor da verdade. Quando a gente vê essas construções em terra, principalmente essas construções que têm uma ordem muito clara, né, dos caminhos de força, uma ordem muito clara da apropriação da terra em relação ao lugar, né, que a terra, não tem sentido você importar terra, né, você usa a terra do próprio lugar. Então, existe até um processo de mimetização, né, entre o ambiente e a própria construção. Bom, e aí eu queria terminar aqui com essa frase, para mim, que é muito importante, para exprimir aquilo que eu gostaria de deixar para vocês. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande em relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. E pode construir a sua comunidade de forma que seja um processo comunitário, que seja um renovar social constante e que seja, principalmente, o reforço das identidades locais. Por quê? Pelo material? Não, mas sim pelas suas histórias. Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que consegui ficar num tempo legal. Eu vou parar de compartilhar e não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. A gente imaginou os comentários depois da roda aqui das apresentações, mas, bom, eu já estou encantado, maravilhoso. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Pompeia, já a gente Ótimo. O Li sumiu? Estou com a impressão de que o Li caiu, hein? Parece. Espero que ele não tenha se machucado. Bom. Não, gente, eu caí. Pronto, voltou. Mil perdões, eu fiz alguma besteira aqui, não sei o que eu fiz, mas deu certo aqui. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, agradecer aqui a fala do Pompeia e passo, então, a palavra para o Daniel, que ele está aqui com a apresentação, que é o Práticas Construtivas com Terra no Canteiro Experimental. Troca saber? Não, esse é perdão, Fernando Minto e Thomas, né?
Não, Vai, não. Esse é o meu Esse, mesmo. desculpe, Daniel, está certinho aqui, perdão, me perdoe. Então, Daniel, a palavra está com você. Perdão pela Então, confusão. boa tarde a todas, todos e todes. Queria primeiro agradecer, né, o convite do Fernando Minto para estar aqui com vocês e falar da felicidade de estar, né, nessa sessão aqui do Papo com Terra, cumprimentar aqui os colegas de sessão. Bom, eu vou trazer um pouco hoje, falar um pouco sobre algumas experiências, né, que a gente vem tendo dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA, né, em Salvador, na qual eu sou professor há 5 anos, e a gente vem desenvolvendo algumas ações aí que estão conectando, né, formas de pensar, de produzir espaços e interações entre diferentes conhecimentos, e que tem também como condição de chegada, vamos dizer assim, que a Terra de fato nos facilita, né, nos auxilia nesse trilhar de caminhos. Então, vou pedir para você passar. Primeiro, antes de mais nada, eu acho que é necessário fazer algumas, né, trazer alguns pressupostos para essa reflexão e para essas experiências que baseiam essas experiências que a gente vem desenvolvendo aqui em Salvador, né? Primeiro, esse entendimento, que é um entendimento, vamos dizer assim, vários entendimentos que estão ligados a muitos autores já dentro, né, do campo da arquitetura. Estou falando de gente como Sérgio Ferro, como João Marcos, né, como o próprio Minto, e entre outros, e também nas pesquisas que eu venho desenvolvendo, que vão apontar, né, o Reginaldo Roncone, o afastamento entre a forma de pensar e a forma de fazer. Eu acho que essa é uma questão muito central, né, dentro das práticas de ensino e das práticas profissionais de arquitetura, um problema que a gente encontra, né? Isso também, né, vai estar conectado com uma segmentação das formas de ensino, né? Então, conteúdos que são muito estanques, que estão separados, que não têm diálogo entre si, e que, nesse sentido, vão despotencializando as ações, né? A própria produção tectônica, vamos dizer assim, nesse sentido do formar esse conhecimento tectônico, né? Que vão ter rebatimento, né, nessa relação entre projeto e obra, entre o canteiro e o desenho, esses afastamentos que estão estabelecidos aí já há muito tempo, também discutidos, né? E aí, quando a gente pensa nisso, e aí olha para esse momento que a gente vive, né, um momento de emergências climáticas, e pensa a relação que esse ensino de arquitetura tem como parte, né, de uma engrenagem que articula o campo profissional de arquitetura e urbanismo com a indústria da construção, por um lado, e com o mercado imobiliário de outro. Quer dizer assim, nós estamos bastante envolvidos, inseridos num meio que é de uma produção de impacto ambiental gigantesco, e que, ao mesmo tempo, nós, enquanto escolas, né, pensando como integrantes de escolas de arquitetura, pensando como formuladores do ensino de arquitetura, ainda vemos espaços muito reduzidos dentro do ensino, da formação, que estão efetivamente refletindo e buscando caminhos diferentes para construir outras formas de atuação profissional. Então, essas questões para nós, assim, e aí quando eu estou falando para nós, eu envolvo também nessa minha fala outros docentes, estudantes, técnicos administrativos, movimentos sociais que estão envolvidos nessas discussões, né, em Salvador. Queria, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade, já devia ter falado logo no começo, para agradecer a parceira, professora Kemi Tahara, que está sempre junta, né, a gente construindo essa história juntos, e que é muito importante nesse processo. E que aí vão apontar para nós uma questão que é a seguinte: por que as faculdades de arquitetura e o ensino de arquitetura ele se baseia quase que exclusivamente em materiais industrializados? Então, quando a gente pega os exercícios de projeto, quando a gente pega as disciplinas de materiais e técnicas construtivas, quer dizer assim, o que não é material industrializado é algo assim muito pouco abordado, né? Quando é abordado, muitas vezes simplesmente deixa de ser abordado, né? Não está considerado dentro desses conteúdos. E aí a gente começa a lidar com um problema muito sério, porque num país diverso como o Brasil, né, com a diversidade regional que o Brasil tem, com a desigualdade social que tem, e com as tradições construtivas, né, tradicionais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, africanas que aportaram para o Brasil, a gente vai verificar que essas tradições, elas estão muitas vezes vinculadas ao uso de materiais que sequer a Faculdade de Arquitetura aborda. E aí, como é que a gente vai, então, pensar que a gente está tentando formar profissionais que vão atuar de forma, vamos dizer assim, adequada, né, e voltada a essa diversidade regional, de formas de vida,
de formas de produção do espaço. Então, essa para nós é a enorme contradição aonde o ensino de arquitetura hoje no Brasil está inserido, e que a gente pretende superar e tenta procurar caminhos para ir, né? Pode passar. Isso. Só um minuto. Bom, essas imagens são imagens de um projeto de extensão que tem articulado, nesse momento aí, diferentes iniciativas dentro da escola, né? Com ações que envolvem disciplinas obrigatórias do curso, ações que envolvem disciplinas optativas, ações que envolvem projeto de pesquisa, atividades de extensão. E aí nós estamos falando de uma ocupação do MSTB na região do subúrbio de Salvador, chama Manuel Faustino, né, essa ocupação. Estamos desenvolvendo aí algumas alvenarias, né, que seriam como destino a ampliação de uma cozinha de comunitária, e aí é uma alvenaria de terra ensacada, né, estou falando de Imperadouro. E numa situação como essa, como esse espaço sendo o espaço de ensino, a gente passa a perceber, vamos dizer assim, uma interação e uma perspectiva de atuação e de aprendizado muito mais complexa e diversa do que aquela que a gente consegue experimentar dentro de sala de aula, nas relações nos espaços controlados da escola, né? Onde a gente vai ter a possibilidade, a perspectiva de entender, né, as relações comunitárias, de se relacionar com as diferenças geracionais que estão estabelecidas dentro da comunidade, as formas de transmissão do saber entre comunidades e as trocas aí entre esses conhecimentos tradicionais, conhecimentos acadêmicos, conhecimentos técnicos. Então, nós estamos, nesse sentido, essas experiências, elas estão tentando, né, articular uma metodologia, que é uma metodologia que está pensada a partir de uma ideia de arranjo, que envolve diferentes, a gente consegue, com uma iniciativa universitária, até pela sua característica de ter início, meio e fim, recursos limitados, condições de tempo, né, definidas entre os semestres letivos, e a gente dificilmente consegue agregar nessas iniciativas isoladas o potencial, né, e as condições de fato transformar espacialmente territórios populares, de interagir com comunidades com mais fôlego e com isso ter condições, aprendizados que são aportados nessas atividades para dentro da escola. E aí a ideia dessa metodologia, né, que a gente tem chamado de arranjo extensionista, vincula no tempo diferentes ciclos, então que são processos que estão vinculados a um determinado território, mas que vão aportar atividades de diferentes professores, diferentes estudantes, técnicos administrativos, dialogando com lideranças comunitárias, com movimentos sociais, com moradores de ocupação, pensando em como é que isso se dá num tempo que não é um tempo necessariamente aquele estabelecido por aquilo que seriam os componentes curriculares dentro de um curso de arquitetura. Então, a gente está falando da intenção, né, de construção dentro da estrutura existente, de uma metodologia que ela, vamos dizer assim, de alguma forma hackeia as estruturas existentes para que a gente consiga ter outros avanços, outros saltos. Pode passar. Aí essas imagens, elas falavam de atividades externas à universidade, e aí nós vamos começar a falar um pouco, né, também rapidamente, das experimentações que vão para dentro da escola, da faculdade, né? Na intenção também nesse afastamento que está colocado dos estudantes e do ensino, de uma forma geral, entre o pensar e o fazer, em ações que vão criar essas aproximações para que a gente tenha a musculatura para atuar fora da escola, extramuros, porque a atuação extramuros envolve uma circunstância, né, muito menos controlada, onde a gente precisa ter minimamente uma capacidade, um know-how de interação, que dentro da escola ali a falha, o erro faz mais parte, vamos dizer assim, está mais dentro do aceitável, do que a gente pode fazer. Então, é uma espécie de espaço de exercício. E que tem para nós, como princípio, né, tá desenvolvendo musculatura para essa troca de conhecimento, pensando nessas interações entre saberes populares, saberes acadêmicos, o entendimento e o reconhecimento dos mestres dos saberes, né, que não são necessariamente pessoas formadas dentro da academia. Então, nós estamos falando aí de outros saberes. E aí, quando a gente fala disso, eu acho que tem coisas que são muito importantes, que a universidade precisa aprender, né? Ela precisa aprender a descer do salto, ela precisa aprender a reconhecer outras formas de saber, ela precisa aprender como ela dialoga com essas outras formas de saber, né? Não necessariamente no sentido extrativista, de se apropriar de conhecimentos e dizer, então, que agora fui eu, né, que sou aqui o acadêmico, que descobri
esse conhecimento e vou publicá-lo como meu, mas entender como é que essas interações se dão. E nesse sentido, a gente tem muito a aprender, a universidade tem muito a crescer se ela passar a entender e a lidar com esses outros conhecimentos, esses outros saberes, né? E a gente tem desenvolvido isso muito baseado, né, em três princípios, que são princípios metodológicos de conhecimento, de troca, de formas de ensinar e aprender, que são basicamente o diálogo, a colaboração e a experiência, né? Aí a gente vai fazer essas três interações baseado, né, em diferentes autores, aí tentando trazer essa discussão da pedagogia para dentro do ensino de arquitetura. Pode passar. Eu trouxe essas imagens para discutir uma questão que para nós também ela é muito importante, que assim, embora a gente esteja aqui nesse papo terra, falando de construção com terra, eu acho que o que está na pauta para o que a gente entende dentro da discussão da formação de arquitetura é uma discussão que envolve os materiais naturais, né? E em determinadas regiões a terra é o material natural mais disponível e abundante e possível, mas nem sempre, nem em todas as regiões é essa disponibilidade que a gente tem. Aí nós estamos falando da Chapada Diamantina e Igatu, né, de um projeto que é uma parceria entre o IFAM e a FAUFBA, que é o Canteiro Modelo de Conservação, Ações de Salvaguarda e Conservação do Patrimônio Cultural de Igatu, que entre várias outras ações, uma das ações que a gente tem feito é uma ação de interação com construtores locais. Essa região ela é caracterizada, né, por historicamente ter desenvolvido formas de construção com pedra, que a pedra é um subproduto do garimpo, o garimpo que estava ali caçando, né, buscando encontrar diamante, ouro e carbonato, tinha a pedra como um subproduto e que passa, então, nessa abundância a ser o principal material de construção dessa região. E aí, essa é uma oficina, uma atividade formativa que durou 10 dias lá, com estudantes da Faculdade de Arquitetura aprendendo com os mestres construtores de Igatu, né, como uma dessas iniciativas de interação. Pode passar. E aí, falando de uma outra especificidade que eu acho interessante da Faculdade de Arquitetura, essa é uma disciplina obrigatória do curso noturno, que é Materiais de Construção 2, que tem exclusivamente o solo como material de construção. Então, é uma disciplina que a gente está abordando aí do ponto de vista teórico, né, conceitual do material, das técnicas construtivas, para depois ir para uma parte prática, né, divide essa disciplina mais ou menos 60% prática, 40% teórica, e sobre o entendimento que, assim, se o estudante ele já está afastado do saber fazer construtivo, quando a gente fala de materiais industrializados bastante disseminados, quando a gente fala dos materiais naturais, então, ele tem que sair na pegada, né, na disposição de aprender tudo fora da escola, porque a escola não ensina. E aí a gente está tentando ver como é que a gente consegue né, ocupar esses espaços existentes na escola para conseguir que eles saiam daí qualificados a construir diretamente com terra. Pode passar. Essa é uma outra experiência também, aí pensando em materiais naturais, né? O ateliê de projeto 8 aconteceu esse semestre, aí, 2022.2, agora depois da pandemia, em que, em parceria com a professora Kim Tahara, a gente reuniu, né, um grupo de ateliês do quarto ano, de projeto do quarto ano, como nós dois como docentes, e fizemos, né, a parte de manejo, colheita, tratamento, montagem, pré-fabricação e montagem dessa estrutura de bambu, que é uma estrutura do nosso canteiro experimental que vai servir para armazenamento de bambu tratado, né, que a gente não tem esse espaço para armazenar bambu tratado na faculdade. Pode passar. E aí, com isso, né, o que eu queria, assim, como forma conclusiva aqui, pensando, né, no tema dessa sessão, entre saberes ancestrais e a realidade técnica, o que a gente vem tentando na Faculdade de Arquitetura da UFBA, essas experiências que eu apresentei para vocês, entre outras, né, que não daria tempo da gente trazer, imaginar como é que a gente se aproxima dessa interação e da troca desses conhecimentos sem arrogância e sem hierarquia de saber, sem dizer quem é que manda nesse fluxo de aprendizado, interagindo com diferentes iniciativas que vão desde mestres do saber, que estão lá num determinado território que a gente identifica e vai dialogar com eles, até indo conversar com permacultores, com bioconstrutores, que estão por aí, de repente, fazendo cursos, né, ministrando cursos, trazendo para dialogar com a universidade, para a gente entender como é que a gente pode fomentar, né, um terreno fértil na escola de arquitetura,
para que os estudantes possam daí, assim, não só os estudantes como nós também, docentes e a comunidade né, acadêmica, universitária, possa se alimentar desses processos, produzindo outras formas de atuação profissional, né? Imaginando, por exemplo, a gente tem esse princípio, dialogando um pouco com as apresentações anteriores, de pensar o processo construtivo a partir de uma forma de trabalho que é o mutirão, né? E o mutirão ele traz necessariamente um lugar de horizontalidade para discussão das funções, de divisão de tarefas e substituição de equipes que passam a rodar, né, em diferentes funções. Então, são métodos que a gente implementa nessas ações, quer dizer assim, para não ficar numa ideia, né, para se afastar de uma ideia de especialização do trabalho e alienação do trabalho. Então, quer dizer, a compreensão do todo daquele projeto, tem esse entendimento. A gente vem discutindo coisas e fazendo assim, com uma turma, desenvolve um projeto, com a outra turma vai fazer a execução, para a gente quebrar um pouco essa ideia de que eu estou executando o meu próprio projeto e o estudante vai ter que discutir um outro projeto que não foi ele que necessariamente projetou, entender as razões que estão ali, discutir qual é a melhor forma de execução, para se colocar um pouco no papel do outro, né? Tem essa questão assim, que para nós é muito importante. E aí, olhando, né, para essa sequência aí, que vão pensando nas conexões entre ensino, pesquisa e extensão, a gente então vê, né, a construções com terra, dentro do debate dos materiais naturais, dentro de um debate, né, que é, então, de entender a necessidade de a gente se aproximar dos materiais não industrializados, o que vai nos colocar em diálogo com outros saberes, nessa relação entre teoria e prática, envolvendo todos os artifícios que temos, os componentes curriculares que temos, a graduação com a pós-graduação, o saber fazer, que ele já hoje não é um saber, por exemplo, esse saber fazer ele está muitas vezes afastado, inclusive, da universidade. Isso vai reverberar, né, essas interações, elas vão reverberar em circunstâncias, em conhecimentos, em aprendizados, que vão chegar, né, nessa questão da cultura construtiva, das formas de morar, e numa dimensão cultural do ensino, por um lado. Por um outro lado, nós vamos ver, né, que essas trocas elas vão nos aproximar dos materiais naturais, de técnicas, de conhecimentos específicos que vão nos colocar na discussão da dimensão tecnológica do ensino. E numa terceira frente ainda, né, que essa questão, vou dizer assim, do acesso à construção, pensando os materiais naturais, a disponibilidade dos materiais, né, pautados pelo debate da assistência técnica, envolvimento com movimentos sociais, desigualdades urbanas e sociais, né? A gente vai chegar na moradia como direito, que vai nos aproximar de uma terceira dimensão, que é a dimensão política do ensino. Então, basicamente, né, o que eu tinha para apresentar aqui hoje era isso. Eu agradeço a todos e estou aí para o debate. Muito bom, Daniel. Legal demais. Perdão pela confusão, acho que eu fiquei, né? Caí, voltei assim até retomar o prumo aqui, demorou um pouco. Mas, enfim. Então, agora vou passar a palavra para o Minto e para o Thomas. A fala tem como título A Construção dos Saberes, os Saberes na Construção com Terra. Está com vocês, Minto e Thomas. Será que foi? Acho que o Minto caiu dessa vez. Espera aí. Acho que ele caiu. Deixa eu ver, não sei, o Thomas também. O Thomas estava aí. Thomas, você quer começar aqui? Você está com... Ou será que invertemos aqui, operacionalmente? Fazemos a apresentação da Natália primeiro? Será que fazemos isso? Ah, não. O Thomas está aí, né? O Thomas está aí, mas ele não sei se ele não está conseguindo abrir computador. O áudio, né? Bom, vamos lá. Então, vamos fazer uma inversão aqui. Nesse meio tempo, o Minto volta. Então, espera aí. Natália, vamos fazer a sua apresentação agora? Então, espera aí. Aqui. Vamos inverter a ordem aqui, então. Então, Natália, entra então com essa fala, que tem como título Contra-usos da racionalidade técnica na arquitetura política de terra.
Olá, boa tarde, vocês me ouvem bem? Ouvimos, está tudo certo. Primeiro, quero também agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse Papo Terra com pessoas que eu admiro, gosto, nem todas eu conhecia, está sendo muito bom a oportunidade de conhecer e chegar mais perto desse trabalho que eu admiro muito. É uma alegria, então, boa tarde a todos, todas, não sei se tem alguém nos assistindo, além de nós que estamos apresentando e fazendo essa conversa. Pode passar, deixar primeiro. Isso. Bom, essa proposta que eu trouxe aqui para conversar hoje, ela é o resultado de um trabalho que vem sendo feito há mais tempo, né? E um desdobramento, um aprofundamento conceitual desde a ideia que a gente propôs em 2015, o conceito de arquitetura da polícia e arquitetura da política. Nessa abordagem de base, vamos dizer assim, acho que é importante destacar que a arquitetura ela é uma forma de ser ordem, é muito mais que um suporte material da ordem, ou um palco, ou uma expressão cristalizada da ordem. Ela articula nos seus aspectos concretos, institucionais, dinâmicos, diversos elementos, diversos processos, diversos produtos, fazendo com que se conforme esse mundo, espaço-mundo que a gente chama de ordem socioespacial e que se reproduz. Tem um livro recente do economista Ladislau Dubor, que vai um pouco, tem um paralelo com essa proposta, quando ele propõe novas arquiteturas sociais, para discutir, então, aí a arquitetura num sentido de totalidade. Ele está dizendo do capitalismo contemporâneo, da crise do capitalismo hoje e de outras possibilidades de rearranjo de lógica, de elementos, a partir dessa perspectiva de crise. Então, vai um pouco nessa linha de que sentido que tem arquitetura, quando eu estou falando de arquitetura da polícia, né? E essa ordem que todos compartilhamos como se fosse o mundo todo, o único possível, tudo que existe, ou tudo que é bom e desejável, ela é totalizante, né? Ela busca englobar toda a experiência prática socioespacial, mas ela não consegue. Então, ela é uma forma de partilha do sensível que deixa umas coisas de fora e que, por ora, só na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de externalidades, que são elementos, práticas, produtos que ou não se enquadram nessa ordem ordenada da reprodução do espaço, ou é pressuposto que eles sejam inesgotáveis e estejam à disposição na produção do espaço, né? Então, a externalidade ela entra, por exemplo, desde uma crença em recursos ambientais inesgotáveis, que vai lá na aposta, na fé no progresso lá do século XIX, XVIII, essas externalidades também podem designar as produções populares, as práticas comunitárias, a vida que acontece fora desses padrões, assim como os custos sociais do modelo que a gente vive hoje de modo de produção. E essas externalidades, elas eventualmente vão sendo incorporadas de volta na ordem, ou quando a gente tem uma pressão, uma luta política por isso, por exemplo, reconhecer a importância de considerar que os recursos ambientais não são finitos, ou lutas pelos reconhecimentos de direitos de sujeitos sociais que não existiam como sujeitos sociais reconhecidos, mas quando essa luta acontece, a externalidade vem e é internalizada na ordem como parte da ordem, quer dizer que ela é reelaborada, ressignificada, de maneira a
não romper essa ordem toda, né? Só dar uma pequena estremecida, mudar algumas coisas, e então a gente segue com esse conflito político de coisas que continuam ficando do lado de fora, e eu tenho uma luta para que eles façam parte desse mundo partilhado, sensível, mas quando eles conseguem entrar, eles eventualmente são transformados, né? A gente pode dar um exemplo para ficar um pouco mais palpável, falar dos próprios recursos ambientais, né? Que a gente tem hoje esses selos de sustentabilidade, padrões que genericamente podemos chamar de capitalismos verdes, que tem alguma preocupação ambiental, uma regulação, mas mantém isso dentro de certos níveis, porque se a gente for, ao fim e ao cabo, pensar numa perspectiva radical de uma preocupação ambiental, a gente vai cair numa coisa que tem a ver com a contribuição que o Roberto Pompeia trouxe, né? Que é aquela produção comunitária que não tem excesso, e que, evidentemente, ela não cabe no sistema capitalista que a gente tem hoje. Então, para impedir que essa entrada do que estava de fora mostre a fragilidade do sistema e rompa ele inteiro, acontece essa captura e essa reelaboração. Então, a gente tem a preocupação ambiental mercantilizada, gourmetizada, domada, organizada dentro de parâmetros, critérios, custos, afins. E isso vai acontecer também quando o mercado da construção civil e o mercado do turismo encontram a arquitetura popular. E aí a gente tem a confluência de uma luta pelo direito à cultura, imaterial, resgate da técnica, a importância da autonomia das comunidades, de reconhecer as expressões, as linguagens, os processos, e, de outro lado, uma captura que eu tenho a criação de um outro nicho de mercado, no caso das construções ditas alternativas de mercado de luxo, e tem também o mercado de turismo, que faz com que, em lugares de patrimônio tombado, ou no entorno deles, a gente tenha um pastiche, né, de cenarização, que também não é, de fato, essa arquitetura verdadeira, comunitária, de trabalho realizado com alegria, autônomo, né, como foi também um aspecto que o Cláudio Amaral destacou. E, associado a isso, essa forma como acontece a captura, então, da construção com terra, que era uma externalidade, a ordem, vamos dizer assim, a ordem de reprodução do espaço, baseada muito no papel que a construção civil tem na história brasileira, né, como processo, como produto, como ordenação de trabalho alienado, diferenciação social. E a gente tem agora, nesse momento de crise, um outro aspecto, que é também uma contribuição que o Ladislau Dubor destaca, que é o fato de que hoje o principal fator de produção no sistema de relações de produção é o conhecimento. E o conhecimento tem uma particularidade em relação a qualquer outra força produtiva ou fator de produção, que é o fato de que, quando a gente compartilha com alguém, ele não diminui para a gente. Então, ele é um recurso que você compartilha, 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 e ele continua. Pelo contrário, né, ele pode até aumentar. E, se a gente pensa, então, num sistema de relações de produção capitalista, centrado no conhecimento, como é que ele faz para pegar esse conhecimento e fazer todo esse rearranjo que eu tinha falado na questão ambiental, para mantê-lo como um fator de motor do sistema e não de ruptura, né? Então, a gente tem uma captura do conhecimento nessa economia do conhecimento, que vai ser desde patentes, acessos fechados, assinaturas, dificuldade de acessar, mas ela também entra como uma captura de todos os saberes potentes, uma reelaboração, uma normatização, hierarquização, de maneira que a gente tem uma nova racionalidade técnica que encontra essa reelaboração do conhecimento e do saber popular
internalizando a construção com terra para que ela seja funcional a essa ordem de reprodução. Pode passar, acho que eu pulei um slide, pulei, pode passar dois. Pode passar dois, então. Nesse contexto, qual que é, então, a tentativa, vamos dizer assim, de captura, né? A gente tem a produção de uma norma de Adobe, uma norma de taipa, agora estamos discutindo norma de taipa de pilão, que, por um lado, ela é uma conquista importante nas lutas para que eu possa ter política pública em construção com terra, possa estudar nos currículos das disciplinas mais conservadoras, como um material de construção e como é que ele se conforma, mas, principalmente, é uma garantia que, para o mercado consumidor de renda média e alta, é condição sine qua non para você viabilizar de verdade a entrada da construção de terra no chamado mercado financeirizado de construção. Porque, quando eu tenho investidores, empresas de capital aberto, essas coisas, tem uma forma específica de prestação de conta que exige esse tipo de enquadramento, né, vamos dizer assim. Mas também, por outro lado, para se pleitear uma política pública ou fazer uma crítica de uma política pública, como Minha Casa Minha Vida Indígena, que tinha, ou Minha Casa Minha Vida Quilombola, que ia lá para o meio do quilombo construir como se constrói no centro de São Paulo. Então, e quando se tentava criticar isso, porque não tem norma, não tem como garantir qualidade e tal. Então, ela entra aí. Mas, por outro lado, as normas, elas legitimam certos processos, certas maneiras de demonstrar qualidade e certas características e deixam o resto de fora. Então, se eu tenho, por exemplo, uma comunidade tradicional lá no Brasil profundo, no entorno do Parque Grande Sertão Veredas, construindo com terra há 200 anos, eles não têm um laboratório, uma régua para medir e tal, toda aquela... Então, eles ficam de fora dessa... Não atende à norma, né? E aí a gente instaura um conflito político que tem a ver com o que a gente pode chamar... Tem autores que discutem isso mais para a questão de biopirataria, patente, essas coisas, mas eu vou trazer para cá um conflito político que é uma forma de apropriação indébita de um saber que é um produto social, histórico, popular, que não é a pesquisa do laboratório de 10 anos para cá que viabilizou ter arquitetura com terra de qualidade. É esse esforço social, produtivo, do mundo inteiro, compartilhado, verdadeiro, comunitário, que permitiu chegar aqui. Então, o conflito político ele se instaura aí, numa nova externalização que não é aceitável como externalização. Então, como é que se traz essa cena que é cobrando por um diálogo? A gente está falando de dois produtores de espaço que podem conversar, a universidade e as comunidades e os moradores e todas as pessoas que produzem em terra. Então, esses processos de compartilhamento entre os especialistas de produção de espaço e os demais produtores de espaço é que se torna a grande cena política do conflito hoje a ser enfrentado como luta dentro das assessorias técnicas, das universidades. E a gente tem uma janela de oportunidade muito interessante, que ela vem da interiorização dos campi universitários, porque a gente tem uma construção com terra que cresce no entorno das grandes cidades e regiões metropolitanas, ainda que em áreas rurais, mas em termos de região, elas estão localizadas assim, crescendo, pela maior atuação de assessoria técnica, pelo maior poder aquisitivo. Então, a gente tem renda, alta escolaridade e renda média e alta, despertando para essa questão da sustentabilidade, da terra e tal, e ela cresce, e no meio rural, no Brasil profundo, nas menorzinhas cidades, ela encolhe, porque o povo vai deixando de construir em terra, e, enquanto isso, a precariedade habitacional aumenta, porque não é da natureza da terra e a natureza da precariedade andarem juntas. Então, a interiorização dos campi,
ele aproxima onde que está acontecendo o problema, de onde é que pode se construir uma solução muito mais capilarizada, descentralizada, como o Daniel Carneiro destacou, o Brasil é múltiplo, as situações são heterogêneas, diferentes. Então, essas experiências como essas que ele traz, elas vão na linha de enfrentar esse desafio, que é ocupar os espaços de disputa dos desenhos dos cursos de graduação nesses institutos técnicos e universidades mais espalhados pelo país, de ocupar os projetos de extensão que vêm com a curricularização da extensão, fazendo o que eu coloquei lá no título, a proposta de contrauso da racionalidade técnica, porque desde que existe as sociedades com escrita, educação e formação, elas foram sempre muito mais um fator de coesão e reprodução social que um fator de questionamento. Mas a gente sabe bem, principalmente desde Paulo Freire, que é na educação também que a gente tem um espaço, aí, um nicho, uma fissura para estabelecer essas disputas, né? Então, a mesma extensão universitária que consolidou o uso dos defensivos agrícolas, etc., na zona rural, com o que a gente chamou de Revolução Verde, abriu espaço para a mobilização no campo, para a prática agroecológica, para a alfabetização, para o trabalho do próprio Paulo Freire. Então, o que eu queria destacar aqui na minha fala é que a gente tem agora um novo modelo, ou uma nova forma, uma nova expressão do conflito político em torno da construção com terra e algumas oportunidades que estão sendo aproveitadas e podem ser ainda mais aproveitadas para a continuidade desse conflito. Obrigada. Muito legal, Natália. Cabeça minha está aqui a mil aqui. Sua fala deu uma chacoalhada boa aqui. Então, eu vou passar que o Mito tinha caído, daí voltou. Não, Mito, então eu vou passar para você e para o Thomas, que está com uma questão de áudio ali complicada, então acho que vai ser o Mito que vai assumir a apresentação aqui. Então, opa, eu vou voltar aqui, peraí. Só um minutinho. Aí. Estão me ouvindo bem? Sim, está dando para ouvir Bom, bem. se por acaso começar a falhar, vocês me avisem, tá bom? Eu acabei mudando aqui de lugar, despencou a internet agora há pouco, peço desculpas aí para todas e todos. Bom, boa tarde, estou super feliz aqui com a oportunidade que a gente está tendo, né, de fazer essa discussão, e eu vou tentar fazer aqui algumas contribuições, mas eu vejo que existem, né, muitas intersecções aqui, muitas aproximações entre as abordagens que foram aqui explanadas, então vou tentar não ser repetitivo em algumas questões e trazer um pouco dessa reflexão, né, em cima justamente dessa lógica de construção de saberes, ou seja, a prática como uma construção de saber. Essa praxis, né, da nossa operação de reprodução do nosso próprio trabalho como oportunidade de construção de conhecimentos. Então, essa reflexão foi feita aqui em conjunto, né? Eu, Fernando Minto e o Thomas Burcher, que num diálogo acabamos levantando aqui essas questões que depois a gente pode discutir um pouco mais. Eu vou apresentar um pouco dessa reflexão nessa imagem aqui, e depois eu vou fazendo aquele bom e velho, pode passar, mas ainda não. Se quiser voltar aí, não sei se você consegue. Tá bom. Bom, há tempos, né, os saberes ancestrais e os conhecimentos de base científica, vamos assim dizer, têm convivido. Todavia, um desses dois campos tem se mostrado hegemônico no modo de produção contemporâneo. Uma autora, Manuela Carneiro da Cunha, um texto que se chama Relações e Dissensões entre Saberes Tradicionais e Saber Científico,
ela traz luz a um tensionamento presente no campo e demonstra essa já comentada, então, hegemonia, usando a própria linguagem que adjetiva a ciência tradicional, ao mesmo tempo em que se utiliza de um termo não marcado, né? Ciência, para falar desse modo colonizado de formas de conhecimento ocidental. Ou seja, quando a gente quer falar desta forma, a gente usa o termo não marcado, né? Ciência é ciência. Quando a gente quer falar sobre algo, né, de outra forma, que não essa ocidental, a gente usa, então, algum adjetivo. Ciência tradicional, conhecimento tradicional. Numa revisão mais apurada, percebemos facilmente a contribuição de saberes populares em diversos campos, como, por exemplo, nos métodos tradicionais para se conhecer o clima, as mudanças na atmosfera e as características das estações. Ao me sentar numa rede com o senhor Eurides, numa comunidade de pescadores no Ceará, pude saber muito sobre alterações nos céus e nas marés. Dialogando com o senhor Tiquinho, no interior de São Paulo, pude saber mais sobre a possibilidade de convívio de algumas espécies agricultáveis no meio da floresta de pé. O desafio posto nesse nosso tempo é saber como lidar com a necessária revisão epistemológica no trato desses saberes em tempo de reprodução do capital, quando produtividade e eficiência ocupam lugares importantíssimos nas tomadas de decisão técnica. Bom, especificamente na arquitetura, métodos de construção hegemônicos na produção de espaço parecem não incorporar estes saberes tradicionais, fixando apenas como válidos aqueles saberes ratificados pelos métodos socialmente aceitos. Para além do já muito comentado caráter manufatureiro presente nos canteiros de obra, como comentou já o próprio Cláudio, caráter esse que incorpora tensões graves fruto da alienação do trabalho pelo capital, há ali, naquele lugar, um potencial mal aproveitado de produção de novos conhecimentos. O caráter imobiliário da construção civil provoca a produção de obras que são, em sua maioria, protótipos delas mesmas, o que deveria abrigar que cada canteiro fosse capaz de criar suas próprias adaptações e ajustes para a sua relação com o meio. O próprio Daniel já comenta essa pluralidade desse meio, esse contexto no qual elas são feitas, ele deveria, ele mesmo, fazer dessas construções um meio de se produzir conhecimento. E como lembra a própria Manuela Carneiro, a ciência não passa ao largo dos seus praticantes. Ela se constitui por uma série de práticas, e essas práticas, certamente, não se dão em um vácuo político e social. Ela lembra também que há um problema de entender se a comparação entre saberes tradicionais e saber científico está tratando de unidades em si mesmo comparáveis, que tenham algum grau de semelhança. A isso, uma resposta genérica, mais central, é que sim, ambos são formas de procurar entender e agir sobre o mundo. E ambas são também obras abertas e inacabadas, sempre se fazendo, então, lembra Manuel. Entrando agora, então, no campo da arquitetura e construção com terra, e aqui eu vou me até um recorte, né? Arquitetura e construção com terra no Brasil, nesse sentido chama a atenção vários pontos. Mas acredito que o mais interessante no momento seja a percepção que os métodos de construção que utilizam a terra como matéria-prima foram aplicados na maior parte do território após a colonização. São métodos que se transformam e que foram uma compilação de conhecimentos trazidos da Península Ibérica, mas que também contaram com os conhecimentos de trabalhadores e trabalhadoras afrodiaspóricos. Portanto, há um campo enorme a ser investigado, uma possibilidade de leituras importantes para checarmos a presença de componentes simbólicos de resistência presentes na linguagem, na ação e no modo de fazer dessa arquitetura de terra no Brasil. Bom, o que eu trago aqui hoje são alguns pontos que representam marcos e que levantam importantes questões para o início de conversa. Uma provocação para que a gente possa ampliar o nosso campo de pesquisa sobre arquitetura e construção com terra
na perspectiva do conhecimento. O conhecimento, não é conhecimento dos trabalhadores, das trabalhadoras. Conhecimento que eu acredito ainda estarem presentes e que podem transformar constantemente o saber fazer construtivo. Eu vou pedir por gentileza, então, Li, se você puder passar a imagem. São só referências aqui, imagens aqui que eu achei no próprio Google, né? Aqui só para lembrar a gente de algumas coisas, né? Então, nós temos uma ancestralidade que lida, então, com esse momento da colonização e que trouxe para a gente conhecimentos agrupados então, mais uma vez, né, produzidos aqui no Brasil a partir dessa mistura, né, a partir desse encontro. E pode passar, a gente tem inúmeros registros, né, de inúmeras arquiteturas construídas com terra, né? Aí nessa imagem, por exemplo, a capela no Morumbi, na cidade de São Paulo, construída em taipa de pilão. Pode passar. Todavia, eu gosto de citar, né, aqui alguns autores, algumas bibliografias, várias vezes a gente bate papo e eu volto nisso, né? Há um importante momento histórico, né, no Brasil em que há uma ruptura, uma importante ruptura nesse modo de se fazer a arquitetura e a construção no Brasil. Utilizando os próprios termos do Daniel, né, essas arquiteturas feitas, então, com os materiais menos processados ou não processados, elas dão lugar a um outro tipo de arquitetura. Isso tem uma razão que lida justamente com essa alteração no modo de produção pleno no Brasil. Partimos de um lugar na história no qual éramos uma sociedade majoritariamente rural, que tinha sua matriz manufatureira e a mão de obra era escrava, e a gente parte, então, para uma realidade de mão de obra assalariada, urbana e agora industrializada. Isso faz com que a gente sinta a necessidade de criar simbolicamente novas formas de arquitetura, e que essa forma pudesse simbolizar esse novo caráter desta nova sociedade transformada. E isso cria um problema, porque aquela outra arquitetura dos materiais, então, não processados, passa a ser ela uma arquitetura que fica, muitas vezes, ligada a uma figura, a uma falsa imagem, que é de uma arquitetura e uma construção do atraso, né? Na verdade, um falso atraso. Pode passar ali, por favor. Já que tudo o que se construiu naquela ocasião foi uma nova estética, né? E por isso esse título, né, do Carlos Lemos, Alvenaria Burguesa, seria uma nova estética para representar uma nova sociedade. Isso cria não só, né, essa falsa impressão, então, de uma estética do atraso para essas arquiteturas, então, de materiais não processados, mas também o início do apagamento dos conhecimentos tradicionais, daqueles conhecimentos, então, fruto dessa mistura, né? Alguns arquitetos, algumas arquitetas, então, fazem uma tentativa de recolocar esses saberes em suas arquiteturas, aqui tão somente para ilustrar, né, como é o caso, por exemplo, da Vila Operária João Molevade, projeto do Lúcio Costa, né? Pode passar ali a experiência também, por favor, se puder passar para o próximo, essa imagem está com pouca definição. Essa experiência também, que deve ser do conhecimento da maioria aqui, que foi essa reinterpretação, então, do Acácio Gil Borsoi, lá no Cajueiro Seco, no Pernambuco, entre 1960 e 1964, quando há aqui uma espécie de uma tentativa de se fazer essa junção, então, de algo que é um conhecimento pregresso de todos esses participantes desse lugar de construção,
com uma lógica de pré-fabricação introduzida ali, quando, então, houve, né, essa incorporação dessa lógica, dessa produção desses painéis que chegavam ali pré-fabricados para poder, então, serem montados no lugar e depois aplicado o barreamento, que seria, então, a parte que incorpora a terra nessa técnica, que é a técnica mista. Pode passar ali. Outras alternativas foram incorporadas, claro que há uma boa lista de iniciativas, eu trouxe só algumas, para que a gente possa ilustrar aqui essa discussão, como, por exemplo, o Projeto Favelas da USP, que, então, utiliza o bloco de terra comprimido como um módulo construtivo, né, para vários sistemas, então, possíveis ali, os arcos das portas e das janelas, as abobadilhas das lajes e por aí em diante. Pode passar ali, por favor. Outro trabalho que eu queria aqui chamar a atenção, que é o trabalho da AQEM, pode passar, que é, então, o resgate, aí sim, né, desse saber fazer a partir da experiência. Então, para fazer esse trabalho lá no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, ela, então, recupera os mestres, né, dessa técnica, e a partir de uma vivência, e essa vivência, né, incorporada numa praxis, então, tanto ela consulta os técnicos, como também convida esses técnicos para fazerem uma experiência junto com ela aqui no Vale do Ribeira, acaba por configurar uma possibilidade, então, de cruzamento desses saberes, criando conhecimentos novos, né? Nessa perspectiva que a Nath também apontou. Pode passar ali, por favor. Pode passar também, era só para ilustrar. E, recuperando aqui, eu estou mostrando aqui o trabalho do André e do Márcio, pode passar, que é também uma apropriação, então, de métodos construtivos, aqui no caso, uma outra tecnologia, que é a taipa de pilão, né, ou a estabilização do solo a partir de processos de compactação, mas aqui se fazendo, então, o uso dos recursos que tinham disponíveis ali na execução daqueles métodos, então, que são os hegemônicos, e, então, se apropriando deles para poder potencializar esse trabalho agora, acredito eu, fora da perspectiva desse conhecimento ancestral, já que quase a integralidade das pessoas que trabalham nesses canteiros desconheciam por completo esses métodos. Então, é como que numa investigação, né, ali histórica se descobre as questões técnicas, mas sem a presença dessa praxis que pode trazer nos conhecimentos tradicionais o reconhecimento do campo, né, que seria tão necessário para como eu disse aqui lá no comecinho, né? Alguém que está acostumado a olhar para o céu e entende que o tempo vai mudar, alguém que está acostumado a olhar para as marés e sabe que o tempo vai virar, alguém que sabe olhar para as espécies, para as sementes e sabe que tudo aquilo vai ser possível se criar uma relação simbiótica ou não, né? Eu acho que hoje, nesses nossos canteiros, talvez faltem, né, canteiros desse tipo, como eu estou mostrando aqui, ainda falte também esse olhar para a terra que consegue, então, manipular o solo e nos trazer suas inferências. É claro que isso não traz qualquer tipo de demérito ou qualquer tipo de problema técnico, muito pelo contrário, né? Hoje o campo da ciência consegue, sim, investigar e ser muito profícuo no modo de produção, né? Todavia, o que eu estou colocando aqui é um convite para a gente entender de que modo essas experiências podem criar simbiose, então, com esse
outro saber, que seria os saberes ancestrais. Pode passar ali, por favor. Aqui um pouco mais, então, do trabalho. E pode passar de novo, que aqui ilustrando uma outra perspectiva, que é, então, trazer essa produção para dentro dos espaços, né, dos museus e das galerias, para que a gente possa, então, retomar, na sua materialidade, um contato mais visceral com a matéria, né, nessa possibilidade, então, de se refazer, né, ou se reconstituir a importância simbólica e a confiabilidade da matéria. Pode passar ali, por favor, estou quase acabando. Essa aqui também é uma outra experiência que eu gostaria de trazer para a gente conhecer, que é um projeto que aconteceu em Campina de São Benedito, no Amapá, chama Leituras Habitadas, que foi um projeto encomendado para se fazer uma biblioteca numa comunidade ali, justamente a 200 quilômetros da capital do Amapá. Um pessoal que trabalha, então, realmente é um povo da floresta e que ganhou essa biblioteca e nos convidou para fazer um projeto participativo, né? E foi uma possibilidade que a gente teve, primeiro, de nos surpreendermos, né? Porque o projeto era uma biblioteca para guardar livros. Pode passar ali, por favor. E nesse trabalho participativo a gente descobriu que tinha que desmembrar essa biblioteca em dois volumes, né? Um para abrigar os livros e outro para abrigar folhas, sementes, que é uma outra forma de conhecimento com os quais eles estão acostumados. E também foi muito gratificante porque dentro do projeto participativo foi escolhida a terra como estrutura. Pode passar. E nesse trabalho, a nossa permanência lá permitiu que a gente desenvolvesse métodos esses que eu nunca tinha feito em lugar nenhum, né? Nem para fazer as estruturas, nem para fazer isso que a gente está segurando aí, é o molde da taipa de pilão. Então, tudo isso foi criado coletivamente lá, a partir, obviamente, dos saberes ali locais. Pode passar, por gentileza. Termino aqui aproveitando mais um pouco a contribuição daquela autora Manuela Carneiro da Cunha, que lembra que a ciência moderna hegemônica usa conceitos, a ciência tradicional usa percepções, né? Algo que vocês já falaram também. Então, a gente tem esses dois lados, né? Essa moderna hegemônica com os conceitos e a tradicional com a percepção. E a lógica do conceito, em contraste com a lógica das qualidades sensíveis, enquanto a primeira levou a grandes conquistas tecnológicas e científicas, a lógica das percepções do sensível também levou a descobertas e invenções notáveis e associações cujo fundamento ainda, talvez, não entendamos completamente. Queria deixar, então, aqui essa pequena contribuição para a gente tentar trazer um pouco mais de molho, né, para essas tão ricas discussões. E, bom, eu acho que também meu tempo aqui esgotou. Vou ficando por aqui, pessoal. Era isso. Vamos avançando. Muito bom, Mito. No final, como temos poucos visitantes aqui, digamos, eu acabei relaxando, né? O Cláudio teve também com a Mariana uma apresentação mais compacta, então a gente avançou bastante do nosso tempo programado inicialmente para durarem as apresentações, mas está tudo ótimo. Então, agora nós temos aí alguns minutos, vamos dizer assim, uns 15 minutos, para a gente... Não, 15 não, vai. Uns 15 minutos, para a gente trocar uma ideia. Não sei se alguém que está aí, que veio nos acompanhar aqui, gostaria de levantar alguma questão. Se não, eu proponho que a gente assim, converse um pouco entre nós. O Pompeia tinha avisado que ia ter que sair um pouco antes, ele disse que, né, ele precisa sair. Quero agradecer muito a todos que fizeram desse evento uma reflexão valiosa sobre os novos caminhos da prática construtiva e uma significativa resistência aos métodos consumistas de produção do espaço. Então, acho que já também dá quase que um mote para a gente conversar aqui.
Mas deixo aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta via chat, ou fazer ou ligar o áudio e perguntar alguma coisa. Senão, eu acho que a gente pode fazer uma rodinha aqui, uma pequena roda de comentários a partir do que foi falado também, né? Porque foi bacana, porque como foi citando o outro, então eu passaria um pouco a palavra, já que não temos aí perguntas do público. Então, o que vocês acham? Cláudio, Mariana, vocês querem fazer um comentário? Daí a gente faz uma rodinha rápida agora, vocês comentando o que foi falado pelos colegas aqui. Eu acho o seguinte, que as falas, elas meio que se complementam, né? E elas têm algo, todas têm algo a ver. Eu tenho uma proposta, né? Que depois poderia ser um trabalho para o Papo Terra, fazer a transcrição disso, né? Ótimo. E publicar. Ótimo. Acho muito bom. Acho que, quer dizer, vai ter uma parte que vai ser publicada nos anais, mas a gente fazer isso expandido, né? E daí fazer essa interconexão aqui, acho maravilhoso. Eu topo. Não para esse ano, né? Para o ano que vem. Não, para o ano. Como diria o baiano, Daniel, para o ano, para o ano. Para o ano. Eu gostaria de fazer uma colocação também. Eu e o Cláudio, a gente combinou de fazer a apresentação mais compacta, mesmo porque a gente viu que tinha muito material interessante a ser abordado, né, nas outras comunicações, e a gente achou melhor deixar essa discussão também para o final, né? Mas acho que assim, tem algumas questões que me parecem muito relevantes em relação à nossa proposta de aproximação das ideias do John Ruskin e do Sérgio Ferro, que tem a ver com a educação, né? E aí, assim, o Daniel trouxe essas questões do canteiro, o Fernando também, a Natália, a discussão sobre como ensinar, né, para um trabalho que não seja esteja dentro desse sistema que a gente vive, mas que tenha uma humanidade, né, nesse aspecto, da mesma forma que o Pompeia, né? Então, acho que é interessante pensar um pouco nessa proposta, né, do Ruskin em relação à educação do fazer, né, do saber fazer, né, e não da especialização, da fragmentação da especialização, né. A gente tem uma pesquisa sobre o Ruskin que indica que ele foi um dos primeiros a ter uma experiência de canteiro, né, com os alunos de desenho. Então, acho que é até interessante como o Minto terminou a apresentação dele, né, falando sobre a percepção e a ciência moderna e a ciência vernacular, né, assim, como a gente pode trazer essas discussões para esses 15 minutos, né, pensando nesse lugar da educação mesmo, e da teoria da percepção que a gente trouxe com a imagem do Turner. Era minha proposta aqui. Muito bom. Bom, não sei, você jogou a bola um pouco para o Minto, mas eu já estava querendo passar para o Daniel, que está, enfim, porque você também se referiu a ele, essa coisa do canteiro ali dentro da escola. Não sei, Daniel, aqui parece um pouco congelada a imagem, não sei se você está aí. Tô sim. Assim, também queria só daí comentar que também, assim, primeiro do prazer mesmo, né, de ouvi-los e de ouvi-las e de entender o quanto que existe de cruzamento e o quanto que a gente tem a avançar, né, tanto no debate quanto nas práticas que envolvam, né, essas questões. Eu fiquei muito pensando aqui na apresentação da Natália, né, sobre um caminho, né, que é um caminho que parece cada vez mais evidente, da normatização, né, dos usos desses materiais e técnicas construtivas, e que acho que também, né, se alinham, apontando para essa perspectiva, que é uma perspectiva de comercialização do espaço, né, de mercantilização do espaço como horizonte. E o quanto que a gente, de alguma maneira, penso que nessas interlocuções comunitárias, né, com mestres do saber, temos um papel enquanto universidade, né, de reconhecimento
reconhecimento desses conhecimentos, desses mantenedores de saberes, que muitas vezes encontram muita dificuldade, inclusive, para garantir o seu ganha-pão, né? Seu dia a dia. Então, às vezes, a gente vai encontrar aqui na Chapada Diamantina mestres adobeiros sensacionais e que não tem dificuldade de se manter, né, diariamente, embora tenha um conhecimento fantástico de produção de casas construídas há décadas, e estão lá de pés, e outras casas. Então, fico pensando muito nesse papel, a gente vem discutindo dentro da escola, né, uma ideia de interação nesse sentido, pensando num lugar que é o estigma também da construção, né, que a gente vai ver aí pela linha de financiamento, que é quem deseja hoje construir com terra é quem tem recursos, né? E aí, tendo recursos, tem formas de financiamento para buscar mais recursos e construir com terra. Enquanto a população que tem sua casa construída com terra, muitas vezes está olhando para ela de forma estigmatizada, né? Conectada com uma ideia de pobreza e querendo superar isso. Isso vai rebater essa discussão que a Natália trouxe também sobre a coisa do Minha Casa Minha Vida, que vai acontecer dentro de quilombos e de áreas rurais e ribeirinhas, e que vai lá produzir com bloco de concreto, né? E aí você entra aqui no Quingoma, Quilombo Quingoma, aqui em Lauro de Freitas, a gente viu isso, assim, você vai no terreiro, que é a casa da Manhana, construída com taipa de mão, e aí no quintal dela tem uma casinha construída de bloco de concreto, que na verdade não foi terminada, está lá ainda como uma espécie de ruína. Você fala, o que é isso aqui? Não, isso aí foi a Minha Casa Minha Vida rural que veio e tal. Então, uma coisa muito preocupante, né? Na linha da discussão de educação, só porque eu citei, tava, né, o tempo também não permite a gente falar muito, eu vou concluir também aqui já, mas eu falei de 3 formas de ensinar e aprender, que são para nós aqui coisas importantes que a gente tem tentado sempre trabalhar elas de maneira potencializadas, assim, né? Uma é o diálogo, baseado aí principalmente na leitura do Paulo Freire, né? A outra é a experiência, baseado na leitura de La Roça Bondia, então são teóricos da educação, né? E a terceira, a colaboração, baseada daí em Vygotsky. Essas três formas de ensinar e aprender, elas parecem para nós, quando, por exemplo, a gente conecta o debate do ensinar e aprender a construir com terra, a partir do diálogo, da experiência e da colaboração, a gente entende que potencialmente o que se vai produzir como conhecimento é conhecimento crítico, né? Um conhecimento que está aí, vamos dizer assim, lidando com uma determinada realidade a partir dessa conexão com a experiência, com estar em contato com uma determinada comunidade, em diálogo com diferentes formas de saber e colaborando, né? Atuando de forma conjunta. Acho que essas são coisas bem significativas. E aí, pensando no que você trouxe sobre a discussão da educação, né? Agora, a Mariana, né, que falou agora, eu lembrei muito também de um outro autor que me orienta muito nessa discussão da educação, que é o Célestin Freinet, né? Que vai falar sobre a educação pelo trabalho, o Freinet, e que também acho que é uma conexão muito importante. Aí eu passo a bola aí dessa segunda rodada. Muito bom, Daniel. Então, Natália, você, assim, brincando com palavras, também você causou um terremoto, aqui estamos falando de terra, né? A sua fala realmente chacoalhou, tirou um pouco, chacoalhou o chão, e então acho que fica com você um pouco a palavra, depois Minto acho que vai fechar, e aí Minto, acho que porque nós temos aqui 15 minutos, mais ou menos, então depois da Nath, Minto pega, daí a gente faz essa roda terminar. Só queria, antes de fechar também, para quem está aí, convidar que nós na quinta-feira vamos lançar os livretos do Papo Terra, né? Então, quinta-feira, às 16 horas, né, no próprio evento aqui, vai ter uma conversa sobre esses livretos do Papo Terra. É o volume 1, volume 2, um com o Sérgio Ferro e outro com o Silvio Savaia. Natália, está com você aí. Gente, obrigada. Eu queria também dizer que eu gostei muito das apresentações, aprendi várias coisas, achei muito interessante essa complementaridade que o Cláudio mencionou, assim, que dava para a gente ficar aqui batendo papo, trocando experiência o resto do dia, e eu acho que isso é muito bom. Fiquei super com vontade de aprender mais sobre várias das experiências que foram ditas aqui. Acho que talvez valha a pena destacar um pouco esse desafio que a gente tem, pensando até no que é o evento, Enampark, a proposta, de
dialogar com essa realidade que desafia, e o Daniel trouxe vários exemplos na fala da apresentação e outros exemplos muito interessantes aqui, que tem a ver com a própria inserção do arquiteto urbanista em alguns campos de trabalho, assim, porque a gente ainda tem uma inserção muito difícil, eu acho, no meio rural, nas comunidades tradicionais, nas áreas das unidades de conservação, e pensando em trazer, ou em formatar, ou em provocar, ou em sermos mais um agente desse processo de conflito político, de reconhecimento, de fortalecimento desses saberes no cotidiano, talvez a gente precisaria, em algum momento, começar a disputar mais esses lugares, sabe? Como arquitetos, assim. Por exemplo, em vários países da América Latina, quem coordena parque, ou trabalha na equipe de coordenação de parque, tem comunidade tradicional, você tem um arquiteto na equipe, necessariamente, que discute um pouco, trabalha nessas relações de como é que é o patrimônio ambiental, o patrimônio cultural, atividade econômica, de sobrevivência, mas trazendo também uma perspectiva do ponto de vista do espaço, sabe? Eu fico muito chocada quando estudo história de política de saneamento ou de saúde pública para o espaço rural, que são feitas, passam ao largo dessa discussão sobre espaço, e você tem dinheiro a fundo perdido para você jogar sua casa de taipa no chão e fazer uma casa, né, de bloco, etc. Não existe, a partir mesmo de como é que o IBGE identifica o material terra com precariedade habitacional, não existe no Brasil programa de melhoria habitacional para construção com terra, em lugar nenhum. Ou agora, se a gente ir pensando no lento desenvolvimento dos planos de manejo das unidades de conservação, eles também desconsideram solenemente o aspecto espacial das práticas sociais, culturais, das populações tradicionais, que são removidas, que vão para uma zona de amortecimento, que não sabem o que é isso. Agora a gente tem uma regulação recente, aí, pós-golpe, de 2016, que incentiva a urbanização a qualquer custo, em qualquer lugar, através das políticas de regularização fundiária, que autorizaram regularização urbana em área rural. Então, a gente tem comunidades tradicionais de produtores rurais no entorno de unidades de conservação, se tornando áreas urbanas e virando áreas para receber esses Minha Casa Minha Vida, desse jeito que tem sido Minha Casa Minha Vida, né? E a gente tem um desafio agora, já que Minha Casa Minha Vida virou bandeira de campanha, como é que a gente vai fazer para aproveitar o que ele trouxe de bom em termos de ser, de fato, uma política de moradia de larga escala, mas superando essa coisa extremamente violenta que foi a forma de conformação espacial dele nas comunidades tradicionais e rurais, né? Sem entrar no aspecto da qualidade dos materiais e tal, mas só onde essa violência simbólica me parece que foi mais extremo, né? Essa apresentação do Minto, que ele trouxe a contribuição dessa autora, né, Manuela Carneiro, que é muito interessante também, me lembrou quando ele fala de que houve uma construção dessa imagem de atraso, né, das construções que eram feitas de uma determinada maneira e passam a ser feitas de uma determinada maneira num certo momento. Assim, eu peguei, na época da pesquisa da tese, uma cartilha do Biotônico Fontoura, mais ou menos da década de 1950, que ela trazia a figura do Jeca Tatu para ensinar as pessoas a serem modernas, né? Eu acho que desde a década de 30 ou 40 até mais ou menos 70 ou 80, circularam cartilhas baseadas nesse modelo do Jeca Tatu, a princípio como sendo de ensinar práticas de higiene, trabalho, mas, na verdade, é formar o trabalhador moderno, porque trata da alimentação, do saneamento, da construção, de trabalho assalariado,
da perspectiva de transformar todo mundo num potencial burguês, né, no sentido de encobrir a consciência de classe, interiorizar essa lógica da meritocracia, que se eu trabalhar muito eu vou ficar rico. E o Jeca Tatu, quando ele faz esse turn, que a cartilha mostra, né, de ser aquela figura pobre, doente e tal, você tem a mudança da arquitetura também. Ele sai de uma determinada forma de morar e vai para outra. Quer dizer, a gente está falando de 60 anos de formação na escola para uma determinada percepção da arquitetura com terra. Então, eu acho que a gente tem aqui, hoje, materiais muito interessantes trazidos pelos colegas e também um nozinho assim, de como é que a gente vai fazer, que práticas para enfrentar, né? Que dá assim, uma provocação, então, que assusta, mas também incentiva, quer dizer, tem muita terra por aí à frente. Obrigada a todos. Bom, vou pegar o gancho aqui. Eu até tinha uma provocação que eu ia fazer, mas agora a gente só tem 5 minutinhos, mas era justamente sobre isso. Eu ia falar para a Nath, né? Lá na fala ainda do Li, lá no comecinho, né? Na apresentação, me veio essa contradição, né? Que a palavra terra, né? Pode nos provocar terra no sentido material de construção, mas também terra, acesso à terra, né? Terra como propriedade. Algo que, do ponto de vista da nossa realidade política pública para aprovisionamento habitacional, ainda o grande nó, né? O nó da terra, ele então se coloca aqui de modo duplo, né? Nessa nossa narrativa aqui, desse nosso debate. E eu gostei muito de ser provocado nesse sentido. Li, vamos para os finalmente? Bom, gente... Então, temos 3 minutos, 4 minutos, 3,5. Vou tentar em 2, hein? Vamos lá. Olha só, bom, veja, a gente tem aqui uma abordagem gigantesca. Se a gente quiser, dá para escrever agora, né, uns 20 livros sobre as coisas que a gente acabou papeando aqui, né? Passamos desde, né, dessa lógica que a gente acabou não explanando tanto, mas que o Li coloca muito bem no começo, né, dessa necessidade da gente pensar do ponto de vista ecossistêmico, a reversibilidade dessa terra passa pelo campo do método, né, abordado pelo Cláudio, né, nessa figura tão bonita, né, da pintura, quando o Turner, então, não pinta o que vê, mas pinta o que sente. Isso, então, eu acho que atravessa a maioria das falas, mesmo, né, quando o Roberto também coloca essa tríade da responsabilidade social, caminho das forças, e o Belo, ele não deixa, né, de incorporar, obviamente, a lógica do trabalho. Trabalho esse que, então, ele passa pela necessidade de uma revisão, mas que não só a partir desse trabalho enquanto reprodução do espaço e desse trabalho que constrói, que é o trabalho dos canteiros, mas também daquele que acaba predeterminando o trabalho da construção, que é de quem projeta. E esse quem projeta precisa lidar com uma escola que ainda não incorporou de modo assim potente essa narrativa. Na arquitetura da polícia, a gente vê, então, essa arquitetura como uma forma de ordem, e eu acho que foi muito bem escolhido, viu, Nath, o termo externalidade, né, para, então, apimentar, né, esse conflito político, ou, como diria o Simondon, né, para ele tirar essa condição meta-estável da matéria. E eu acho que a norma é, sim, um ponto que a gente tem que ficar muito de olho para criar esses tensionamentos de forma, então, a não fazer desse trabalho algo que ande para trás em vez de andar para frente. Então, com isso, creio eu que nós temos que fazer um pacto
para a construção de uma nova epistemologia desses saberes, e me parece que a origem desse movimento está, sim, na academia. É ela que vai auxiliar para que a emancipação do trabalho construa, então, uma perspectiva política de uma ecosofia, então, do trabalho da arquitetura de terra, e com ele a possibilidade de fazer da terra um caminho para a síntese desses saberes. E, aproveitando aqui, eu acho que, desse modo, a gente consegue recuperar também, numa perspectiva geográfica muito maior, algo que o ABC Terra tentou postular e que a gente pode tentar recuperar, que seria caminhar para uma integração latino-americana a partir desses trabalhos, que eu acho que agora começam novamente a dialogar dentro desses campos contra-hegemônicos. Acho que é isso, não sei se eu consegui ficar no tempo ou se eu fui cortado. Queria agradecer a participação de todas e todos. Eu acho que essa mesa ela realmente trouxe esses diferentes olhares do campo e nos trouxe uma potência muito grande para novos estudos e novas possibilidades. Super obrigado, Li, pelo convite, colegas, por aceitarem os convites e, bom, vamos então aproveitar os frutos aqui desse trabalho. Muito obrigado. Muito bom. A gente segue conversando aqui. Muito obrigado, gente. Prazer, viu? Prazer imenso. Obrigada. Até mais, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau, pessoal. Falou, Rafael.